E se eu te disser que Vale neste momento ter um risco que eu aposto que você não viu ninguém falando ainda sobre ele na internet e que eu vou te revelar aqui nesse vídeo? Então vem comigo. Eu trouxe recentemente aqui no canal um vídeo detalhando os motivos da queda de Vale. Mas existe mais um motivo que está bem fora do radar da maioria dos investidores e que pode ser um motivo crucial para uma queda ainda maior nas ações de Vale. E eu vou te mostrar o porquê. O primeiro ponto é que tivemos um pequeno respiro na grande queda das ações da Vale nesses últimos 5 dias. As ações chegaram a tocar aqui os 58,45, chegaram no fundo de 56,85, momento que inclusive eu vendi algumas puts com um strike de R$ 54. Isso os membros do canal ficam sabendo, e aí ela deu uma corrigida novamente, voltando para 57,40. Mas a queda acumulada no ano ainda é de 25%, sendo que não necessariamente a Vale chegou no fundo do poço. Isso é imprevisível e ela pode cair ainda mais para os 50 ou até R$ 45 pelo motivo que eu vou te mostrar. Muito embora os analistas, e aqui você consegue rastrear a opinião dos analistas, tenham quase uma opinião unânime no sentido de recomendar compra de Vale nesse momento. 9 recomendações de compra forte, 8 recomendações de compra e 7 de manutenção. Eu já antecipo para vocês, eu ficaria com essas de manutenção nesse momento. Quando a gente olha para a projeção de lucro por ação para os demais trimestres, o mercado ele não está muito otimista. 56 centavos por ação no terceiro trimestre, 60 centavos por ação no quarto trimestre. Isso daria um preço teto, segundo o critério do Bazin, de $22 a ADR. Aqui as ADRs. Mas, no final das contas, dá no mesmo, exceto pela variação cambial. Portanto, a ação custando, aqui a ADR, $10,44, ela estaria muito barata. Por isso que a opinião dos analistas é nesse sentido. Mas ainda assim fico com a recomendação de manutenção ou recomendação neutra, no sentido de não comprar nem vender nesse momento. É o que eu estou fazendo, inclusive. A única possibilidade de aumentar a posição em Vale seria através de puts, mas não é a minha intenção inicial agora. É importante sempre notar aqui que por mais que Vale esteja com um múltiplo muito baixo, de 5 vezes lucro, esse L do lucro ele só ficou maior por itens não recorrentes do balanço do segundo trimestre. Então esse L pode cair a partir do terceiro ou quarto trimestre desse ano e o índice preço-lucro acabar disparando. E no geral, empresas de commodities que são mais cíclicas, você comprar nesses momentos de PL mais alto ou EV sobre EBITDA mais alto, costuma ser um momento mais interessante para acumular, visando um novo ciclo de alta que acaba acontecendo em algum momento. Mas os ciclos de baixa podem ser bem duradouros. E ele vem acontecendo desde 2022 com Vale e outras empresas de commodities, pela alta dependência da demanda chinesa, que está enfraquecida nesse momento. Veja que existe uma grande correlação do preço das ações da Vale com o preço da commodity. Minério de ferro. Minério de ferro não para de cair desde janeiro de 2024, gerando essa queda de 25% nas ações de Vale. Chegamos a um pico, naquele pequeno boom de commodities que tivemos durante a pandemia, em julho de 2021, a um preço de $218 a tonelada. Hoje 98 e parece que ainda não houve nenhuma reversão de tendência. Se nós pegarmos o gráfico diário, veja que não há nenhum sinal claro de subida dos preços. Então a tendência de baixa ainda continua, fazendo com que o preço do minério possa cair ainda mais, puxando ainda mais o preço da Vale. O grande problema que a gente enxerga é que, em razão desse minério de ferro abaixo dos $100, isso já começa a prejudicar as margens das empresas. Mas nós vimos que, no vídeo anterior, a Vale controlou muito bem as suas despesas, que vem caindo inclusive. Então a Vale está fazendo a lição de casa, de controlar as suas despesas. Ainda assim, o custo de extração do minério de ferro deve ter uma leve alta, mas o grande problema não é esse, porque se o preço do minério continua caindo, as margens se apertam e as operações não são mais tão lucrativas a partir de então. E várias empresas de minério acabam sofrendo, algumas quebrando. Eu não estou te dizendo que a Vale corre risco de quebrar, não. Mas esse risco de aperto de margem já é suficiente para o quê? Para as ações continuarem caindo. Mas não é esse risco que eu vim trazer aqui para vocês. O que eu vim trazer para vocês é o risco que está nessa empresa aqui, a Rio Tinto, a segunda maior exportadora de minério de ferro do mundo. É uma companhia australiana. E olha só os múltiplos de negociação dela hoje. Indicador preço-lucro 5 vezes, muito parecido com o indicador da Vale, de 5,35.
Indicador preço sobre valor patrimonial, 1,74. Aí tá mais cara que a Vale aqui, só que ela consegue entregar um ROI muito alto, 34%. A Vale, nesse momento, com um ROI menor. O ROIC em 22%, porque a dívida da Vale está muito baixa. O dividend yield da Rio Tinto, 7,10%. O da Vale, próximo de 11%. Mas yield projetado nos preços atuais, 10%. De qualquer forma, você percebe que as duas empresas estão com múltiplos parecidos. Só que a Rio Tinto hoje vai se tornar cada vez mais uma concorrente perigosa contra a Vale. Por quê? Desde o ano passado já se fala que a operação em Simandou seria um grave problema para a Vale. Por que isso? O que acabou se tornando ainda mais claro no ano de 2024 é que a Rio Tinto ela deu a largada em Simandou, que é o maior projeto de mineração do mundo. O maior. E não só isso, com o minério de maior qualidade do mundo. Esse é o problema, porque a Vale, por exemplo, na sua operação de Carajás, detém hoje um minério de ferro puríssimo, um dos mais puros do mundo, uma referência no mundo. Agora, imagina só você tendo uma concorrente, que é a Rio Tinto, tendo a capacidade de extrair um minério tão bom, se não melhor que o da Vale. Como vai ficar a Vale no âmbito internacional? Como a Vale vai continuar conseguindo vender minério de ferro em preços mais razoáveis para a China? Como vai ficar o preço do minério de ferro no mundo inteiro? Ele não vai cair? Ora, primeiro que você vai ter em Simandou um minério de ferro muito puro. Segundo, que a produção vai aumentar ainda mais. Muita produção, muita oferta tende a fazer com que o preço caia. E veja que esse é um risco já antigo em face da Vale, mas ainda não havia sido precificado porque a concessão para explorar Simandou, que fica em Guiné, aconteceu há mais de 27 anos. Tem uma burocracia danada e vários problemas que ocorreram no meio do caminho. Só que agora parece que o caminho está aberto para essa exploração de minério. Só para você ter uma ideia, a qualidade do minério que pretende ser explorado nas montanhas de Simandou tem uma concentração média de aço de mais de 65%, similar ao minério de Carajás, como eu falei para vocês. Para o BTG Pactual, a extração efetiva do minério só deve acontecer em 2026, mas ainda assim não é um prazo muito longo, pensando que nós já estamos aqui ao fim de 2024. Só que isso aqui são dados de janeiro desse ano. E aí o que aconteceu mais recentemente? Em julho de 2024, quando o Vale começou a acelerar a sua queda, você vai perceber que ela chegou nos R$ 60, que era uma região clara de suporte, que foi uma região bem defendida por muito tempo, essa região dos 60, e depois caiu por agora. Foi a partir dali que a Vale começou a negociar agora com mais consistência abaixo de R$ 60. E o detalhe é que esse é o maior depósito mundial de alto teor de commodity que ainda não foi explorado por nenhuma mineradora. A Rio Tinto será a pioneira. E o detalhe, a Rio Tinto tem como controlador uma empresa estatal chinesa que vai estar nesse projeto. Então a China vai estar nesse projeto, fazendo com que ela dependa cada vez menos do minério de ferro da Vale. Enquanto isso, a Vale precisa depender cada vez menos da China, o que ainda não aconteceu. E o mercado fica cauteloso. Os investimentos que devem ser feitos pela Rio Tinto são da ordem de 6,2 bilhões de dólares, um alto capex. Mas se trata de uma empresa que gera mais de 8 bilhões de dólares de caixa por ano, isso em anos ruins como 2023. Portanto, não é um capex que será um problema para a empresa. Para os seus acionistas até pode ser no curto prazo, menos dividendos, mas pensando no ganho potencial para a Rio Tinto, parece interessante. E ao contrário da Vale, ela vem subindo. Então pode ser uma mineradora para se colocar no radar, não ficar só ancorado na Vale. Tirar o viés doméstico. Eu costumo trazer aqui para vocês a importância de se investir no exterior, porque há outras possibilidades. Você não fica limitado apenas à possibilidade Brasil. E hoje a estimativa quanto à efetiva produção de minério e extração fica em 2025. Então veja que o BTG errou. Colocou para 2026, mas já 2025 isso deve acontecer. Daí a razão pela qual o mercado está bastante cauteloso com Vale. E aí você poderia se perguntar por que a Vale também não entrou de cabeça nesse projeto? Só a Rio Tinto. É que no passado a Vale acabou desistindo, teve uma série de problemas. Veja que ela já tentou no passado, 2012. A Vale monitorou essa questão, mas não deu certo. E a Rio Tinto acabou ficando com o projeto. Por isso, hoje, a minha visão para a Vale é neutra. Eu tenho ações, não é uma quantidade super agressiva. Eu tenho ali para receber dividendos, tenho ali para eventualmente aproveitar mais alguma queda forte no mercado para acumular e receber mais dividendos. E, como eu posso esperar, aguardar eventual novo ciclo de alta, que pode demorar muito para acontecer, mas eu posso esperar com uma parcela do meu capital. É isso que estou fazendo.
Então não estou comprando, nem vendendo. Lancei puts, como eu falei para vocês. O mercado parece estar batendo no papel, tanto por riscos ambientais, de indenização, queda do minério de ferro e também agora por conta da Rio Tinto, que já vai começar a exploração em Guiné. Então veja que por outro lado, também está se formando uma tempestade perfeita. Geralmente são nessas situações que se forma a oportunidade. Comprar ao som dos canhões, só que você nunca sabe quando vai continuar tendo tiros desses canhões. Então pode continuar caindo. Mas a gente sabe, por exemplo, que nesse ano o Bradesco estava numa tempestade perfeita. Eu vinha falando, olha, estamos nos aproximando de um fundo, estamos muito mais próximos ali de uma região de preços que começa a ficar interessante. O Bradesco pode começar a ter uma recuperação, pode sofrer ainda com o Rio Grande do Sul, mas isso pode se estabilizar. E o que aconteceu? O Bradesco disparou recentemente. Então a ideia é só ter calma, visão de longo prazo, entender que tudo pode demorar para acontecer, que os riscos não são ignoráveis, são riscos importantes. Tudo isso você tem que colocar na balança para decidir se vale ou não a pena ter uma empresa ou outra. É isso que é a minha proposição para vocês aqui no canal, esclarecer. E claro, se você precisar de um acompanhamento profissional, precisar da minha consultoria personalizada ou mentoria, eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E não deixe de comentar aqui embaixo se nesse momento você acha que comprar vale é loucura, o que você está fazendo, o que pensa para o futuro da empresa. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirar Invest. Até o próximo vídeo. Fui!